Tem gente até fazendo comparações com a contratação do Ronaldo Fenômeno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Embora também fosse uma aposta e também ele, né, viesse de problemas físicos e tal, mas brasileiro, era o maior jogador do mundo num determinado momento, nada a ver com o Memphis Depay. Mas o Marrinha, primeiro, espanhol ele fala, né? Porque pelo tempo que passou no Do Atlético de Barcelona também, Madrid, né? né? E Barcelona, eu suponho que ele fale espanhol, o que torna menos complicada essa adaptação. Mas eu queria te ouvir sobre a sua expectativa em relação ao que ele poderá fazer aqui e essa história de até que ponto, de fato, o Flamengo, em determinado momento, pôde estar na rota do Depay. Tá. É, Então, o Flamengo de fato perguntou para quem estava representando o Depay se haveria a possibilidade. Só que o negócio com o Corinthians já estava mais avançado e o valor era muito alto, né? Como podemos ver, o valor fechado é de 70 milhões de reais por dois Para o anos e Flamengo, para o quatro Corinthians meses. não, né? Para o Flamengo que Hein? está endividado. Muito alto para o É, Flamengo que está é endividado, o não para valor o alto para o Corinthians. futebol brasileiro. Ele é o maior salário do futebol brasileiro. Né? Vamos colocar aqui, é o maior salário do futebol brasileiro. Ganha muito mais que todas essas outras estrelas, Gabigol, Pedro. Se você botar em custo mensal dele, você falou 3 milhões, não chega a isso, mas é 2.700. Vai. É uma coisa nesse sentido. E a informação que eu tenho sobre o contrato é que tem bônus para tudo. Bônus para gol, bônus para jogos, para participação em jogos, para eventuais títulos, né? O título, acho que ele pode mais participar é agora o da Sul-Americana, porque já vimos que ele não pode se inscrever para a Copa do Brasil, e o Corinthians está fora, obviamente, da disputa do Brasileiro. Então tem todos esses bônus postos aí. E a outra informação que eu tenho é sobre a forma como foi amarrado o contrato para que, se tiver qualquer problema de pagamento, ele vá para o tribunal da FIFA diretamente, para ser a jurisdição é na FIFA, para você ter um mecanismo mais rápido, porque a gente tem o tribunal aqui no Brasil, né, que é o da CBF, que é mais lento. O andamento dele é mais lento do que o da FIFA. Então tem esse tipo de garantia, além de uma aceleração da dívida se eventualmente o Corinthians deixar de pagar alguma parcela para ele. Ou seja, começam a ter. Acumulam-se valores a mais se você deixar de pagar. A informação que eu tive é que, assim, se o Corinthians deixar de pagar alguma coisa, vai ficar uma situação muito complicada para o Corinthians. Contando todo o contrato. E o contrato é feito diretamente com o Corinthians, não tem nenhuma relação com o Esportes da Sorte, patrocínio, esquece essas coisas. É feito diretamente com o Corinthians, o garantidor é o Corinthians. Se o Corinthians está recebendo um dinheiro lá da Esportes da Sorte para pagar Sim. eventualmente uma parte, é uma questão do Corinthians lá com a Esportes da Sorte. Inclusive uma empresa que está sob investigação de lavagem de dinheiro, né? Seria certamente uma boa ter bastante cautela com o relacionamento com ela. Enfim, hoje o clube tem contrato de patrocínio, claro que não vai romper de uma hora para outra, mas tem que ficar de olho com o que está acontecendo na investigação policial da Esportes da Sorte e do dono dela. Né? Pode chegar no fim do ano e não ser aprovada a autorização para a Esportes da Sorte continuar funcionando como casa de aposta e ela não poder patrocinar o Corinthians. E aí? Como é que fica essa situação? Eu cometi uma ironia que eu acho que você não percebeu quando eu falei um valor muito alto para o Flamengo. Para o Corinthians, não, Ah, evidentemente. O Flamengo é um mas clube é alto para o endividado. Flamengo. Eu É alto sei, para eu sei, qualquer clube brasileiro. Acho que é um eu sei. valor assim Mas é significativo que que eu queria. pesa no. Se o Corinthians estivesse super bem, ainda assim seria um negócio muito arriscado. Sim, mas eu queria exatamente. Eu fiz essa ironia para introduzir este tema. Você acompanhou de perto todo o processo de recuperação financeira do Flamengo. Ao fim e ao cabo, olhando de uma perspectiva histórica e olhando para o que é o Flamengo hoje, você acha que isto foi didático para o torcedor, para aquele torcedor que reclamava que o Flamengo estava ameaçado de cair, eu quero que se dane a dívida, o Flamengo tem que ter time, e que depois viu o Flamengo reflorescer? Você acha que isso teve um caráter didático ou
o torcedor do Flamengo não aprendeu nada com isso. Amanhã, se para ganhar a eleição meterem o pé na jaca, o torcedor vai ficar feliz. Eu acho que sim, houve esse processo didático, primeiro porque durou muito tempo, e segundo porque os resultados no final foi assim, ó, estamos prometendo sacrifício, mas vai ter um pote de ouro no fim do sacrifício. E apareceu o pote de ouro, ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros. Se não tivesse tido o pote de ouro no final, não tivesse acontecido um resultado esportivo, ia ser difícil que o processo didático tivesse acontecido. Mas sim, eu acho que uma boa parte da torcida do Flamengo teve esse processo de entender a importância de você ter as finanças em dia. O que não quer dizer que não vai ter vários torcedores que vão pedir aceleração, porque todos os torcedores, no final das contas, eles são iguais na essência. Eles pensam no futebol da seguinte forma: só que é minha área de escape. Eu tenho um monte de coisa, um monte de pepino na minha vida para resolver. Eu vou ficar me preocupando com isso aqui também, querendo ser a freira no puteiro, né? Como a gente fala, quer dizer que o meu time seja E não tem uma compreensão, eu acho que no início, de que se você ajeitar as finanças e fizer a coisa paulatinamente, você vai ter ganhos lá na frente. A pessoa é imediatista, porque aquilo ali é uma área de escape para ela. Acho até compreensível. Mas o resultado desse imediatismo da torcida é ruim em geral. Ela pressiona por um gasto maior, e esse gasto maior ferra o clube e ele vai entrando no ciclo que está o Corinthians há anos, né? E que teve outros clubes. Cruzeiro, enfim, tiveram que virar SAF, Botafogo, Vasco, todos que passaram por esses processos que a gente viu. Eu acho que no caso do Flamengo teve esse didatismo da torcida, mas eu não acho que nenhum clube tá livre de meter o pé na jaca de novo. A gente está aí posto, e esses riscos estão postos para qualquer um desses clubes, e vai ter eventualmente momentos que a torcida pode se irritar muito com falta de resultados e começar a exigir que se acelere absurdamente para resolver, porque o que vê ali na frente é a aceleração de gasto, e o clube cai nessa armadilha de novo. Eu acho que ninguém está livre dessa armadilha, mas sim, quando você tem um processo lento de recuperação e você vê um resultado no final, você você ensina, digamos assim, a torcida, né? E eu acho que o Flamengo passou por isso, o Palmeiras passou, de uma certa forma o Grêmio passou em determinado momento, só que eu acho que o Grêmio perdeu um pouco a mão quando o Romildo ficou ao 3º mandato. E isso também é um ensinamento para os outros clubes. Que a perpetuação parece boa quando o gestor é bom, que era o caso do Romildo, mas ela vira vinagre. Aconteceu com o Juvenal também. Né? A gente viu também. Né? É um grande gestor, precisa ficar mais tempo e tal. E os 3º mandatos foram muito ruins. Né? O Juca, a Argentina, como é que está? Está 2-1, terminando o jogo. 50 minutos, faltam 2. Foram dados 7 minutos. E outros jogos também, né? O Rubens podia passar, porque a Venezuela está jogando, está ganhando. Não, a Bolívia estava ganhando. A Bolívia estava ganhando do Chile, no Chile. Venezuela estava empatando com o Peru 0-0. Eu não sei belo jogo. Belo jogo. Ô Zé, você acha que é por aí mesmo? Quer dizer, que essa descrição que o Rodrigo faz do torcedor padrão é essa. Lixe-se o cofre, quero títulos. Mas é claro, Juca. Isso se aplica em outros lugares também, né? A política, por exemplo. Mal comparando. A gestão do país. Né? Não vem com o negócio de bons projetos para a cidade, melhorar o transporte, a saúde, a educação. Não. Isso não serve. Mais um agradozinho aqui no meu pedaço, resolve. Equador 1, Peru 0. Equador 1, mas esse jogo ainda está bastante em andamento, que começou depois, e a Bolívia está ganhando do Chile de 2-1 no Chile. Pô, a Bolívia não fazia gol fora, conseguiu fazer 2, o Chile está bem, hein? Havia anos, o Chile está uma draga, né? Uma draga. O Chile hoje é o pior time de todos os 10, né? Impressionante. Talvez rivaliza com o Peru, né? Impressionante para quem renovar, já teve... né, a geração, depois que aquela geração envelheceu, né? A geração do Vidal, do Vargas e tal, eles não conseguiram renovar o próprio Sanches também, né? Isso, exatamente. E Venezuela 0, Uruguai 0 aos 30 minutos do primeiro tempo, na Venezuela.
Muito bem. Então, vamos falar. Bom, temos uma rodada de Copa do Brasil, todo mundo sabe. Amanhã, o primeiro jogo, Corinthians e Juventude, sai o primeiro semifinalista, Juventude jogando pelo empate. Corinthians precisa ganhar por um gol para levar para os pênaltis, para repetir a história que tem feito lá em Itaquera. Se ganhar por 2, classifica direto, né? E depois temos, na quinta-feira, os outros jogos, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Tem um jogo do jogo do Vasco também, né? Flamengo e Bahia. E tem amanhã o Vasco amanhã também. O Vasco e Atlético Paranaense. Vasco é amanhã. Na amanhã, quinta são esses dois jogos que você falou. Corinthians e Juventude, quinta, Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo e Bahia. Tá certo. Muito bem. Esses são os jogos que definem os semifinalistas da Copa do Brasil. Lembrando que estão definidos os finalistas ou as finalistas do Brasileirão Feminino. Corinthians e São Paulo vão fazer as duas finais. Primeiro jogo domingo, 10h30 da manhã, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Segundo jogo, no outro domingo, no mesmo horário, Corinthians e São Paulo. Primeira final do São Paulo, 8ª final seguida do Corinthians. Nessas 7 finais das quais o Corinthians participou, as Brabas ganharam 7. Perderam uma em 2019 para a Ferroviária, nos pênaltis. Em Parque São Jorge, diga-se de passagem. Foi uma coisa heróica das guerreiras granás. Muito bem, vamos falar de cultura. Eu queria falar do livro que o Zé Trajano falou na semana passada, que eu acabei lendo durante essa semana. O Trajano ainda não tinha terminado de ler a edição, o livro que ele havia comprado, o Bambino a Roma. Bambino a Roma, de Chico Buarque de Holanda. Apresentado como ficção pela Companhia das Letras. Tem muita ficção e tem muita realidade. A brincadeira do Sr. Chico Buarque é exatamente te fazer descobrir, se é que é possível descobrir, o que é verdade, o que é ficção. E aí, Zé, eu adorei o livro. Agora é de uma leveza, né? Você pega, você lê de uma sentada, né? Parece aquelas músicas dele feitas para as infantos juvenis, né? Das peças de teatro dele. É uma delícia você ir lendo, né? Não consegue parar. O cara realmente é um talento. Mas esse livro me lembrou, Zé, uma história que eu acho deliciosa, que o envolve, o Chico Buarque. Quando o Chico foi anunciado que seria o colunista do Globo e do Estadão para a Copa do Mundo de 98 na França, eu me lembro que foi um perereco entre nós colunistas, né? Meu Deus do céu, estamos perdidos, como é que vamos concorrer com o Chico Buarque? Né? E na primeira coluna do Chico, todo mundo se aliviou. Porque em vez dele falar do jogo, da estreia do Brasil, coisa que o valha, ele contou a história de um time de futebol de botão que ele tinha, e no qual o número 5 era o Formiga, volante do Santos Futebol Clube. E ele terminava encontrando o Formiga num restaurante ou coisa que valha, e dando um abraço, pondo a mão no omoplata do Formiga. E o Mário Prata, que era companheiro dele de hotel, cobrindo pelo Estadão, de tanto o Chico perguntar o que ele tinha achado da coluna, ele falou assim, olha, gostei muito da coluna, agora, Chico, a história de você dar um abraço no Formiga e botar a mão no omoplata do Formiga, aquilo eu não acreditei não, aquilo é passarinho, que é uma alusão, né, à história do repórter que foi cobrir um incêndio, não morreu ninguém, voltou para a redação e disse que no incêndio tinha um passarinho que cantou até morrer, e isto virou manchete de primeira página do jornal A Noite, que era da família Marinho, diga-se de passagem. E o Chico ficou indignado com ele. Ele falou, Mário, você está achando que eu menti? Você está achando
que eu inventei a história? Você está achando que na estreia da minha coluna no Globo e no Estadão eu menti? Seu Chico, desculpa, mas eu não te vejo dando um abraço e pondo a mão na omoplata do Formiga. Ô, Mário, então saiba que eu nunca vi o Formiga na minha vida. Não, mas olha, falando do livro, o livro é muito gostoso, porque é a visão de uma criança, né? Narrado por um adulto, e depois chega o adulto na história. Então é muito interessante. E é um livro leve, né? Gostoso, passa rápido. Mas eu queria falar de um outro livro, que você citou semana passada, que é A Bomba. Sim, aquele livro da Mórula, eu esqueço o nome do autor, está aqui do lado, daqui a pouco eu pego. Aqui, e eu comecei a ler, pega aí. E eu me debrucei, veja que é um livro de. É um livro de contos. Nós falamos dele semana passada. Mas veja que coisa. Aleatoriamente eu escolhi 2 contos. E os 2 contos que eu li falam do meu América. Do Joel, que foi goleiro, inclusive, Copa do Mundo, e depois outro que foi, depois do Mandi, do Gila Mandi. O personagem principal era torcedor do América e tal. Não é por isso que eu gostei do livro da Mãe, é muito bem escrito e recomendo, né? A Bomba. Mas esse livro do Chico. Mas espera aí, é Bruno Tiers, não é isso? Não. Não. Esse não era o livro do David Butler que a gente falou ontem? Não? Exatamente. David Butler, só concluindo em relação ao livro. Eu já tinha lido algumas. Eu acho que ele escreveu uma época na internet, em algum lugar, e eu li algumas coisas dele e eu achei legal. Ele se identifica também como rubro-negro fanático, né? Ele, torcedor fanático, trabalhou na TV Globo. Tem um amigo em comum comigo, que é o Marvel dos Anjos, que trabalhou comigo na Folha, enfim, e tal, não sei o quê. E a gente se encontrou num casamento aí do Marvel, mas isso já tem muito tempo atrás. Mas eu sei quem é. Ao livro do Chico, e eu me identifiquei muito, além de tudo, é o Chico, o texto, a história saborosa, Itália, Roma e tal, porque eu acabei de escrever um livro que o Juca leu, que também remete a um garoto de 12, 13 anos. Não é? É uma delícia. Só se passa na Tijuca. Então, tem a ver uma coisa com a outra. Evidentemente que não tem a qualidade do livro do Chico, mas são histórias de jovens.